Bom dia, turma. Na aula de hoje eu vou contar uma das lendas do Tangram. O Tangram, ele é um quebra-cabeça chinês que não se sabe ao certo como se deu a sua criação, mas que existem algumas lendas que contam como surgiu. Essa lenda que eu vou contar diz que um jovem chinês se despedia do seu mestre após iniciar uma grande viagem pelo mundo, né? Ele ia iniciar uma grande viagem e estava se despedindo do seu mestre. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada. Eu fiz aqui o mestre com as peças do Tangram e também fiz aqui o jovem chinês recebendo o espelho no formato quadrado, também com as peças do Tangram. O discípulo surpreso indagou: Mas, mestre, como, com um simples espelho, poderei lhe mostrar tudo o que encontrar durante a viagem? Nesse momento que fazia a pergunta, o espelho caiu no chão e quebrou-se em 7 peças. E o mestre lhe disse: Agora você poderá, com essas 7 peças, construir figuras para ilustrar o que você vê durante a viagem. Lendas e histórias acerca de objetos ou de fatos que aconteceram que a gente não tem conhecimento ou que tem pouco conhecimento sobre sua ocasião, como é o caso do Tangram, a gente conhece muito pouco sobre a sua criação, não tem muita importância, porque o que importa, na verdade, é a magia do próprio mito e da lenda. Essa lenda foi retirada do livro Aprender Vale a Pena, né, que conta essa lenda. Então, pessoal, as peças do Tangram são 7. Como conta a lenda, quando o espelho se caiu no chão e se partiu, gerou essas peças, no caso, 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um paralelogramo e um quadrado. Essas 7 peças compõem um Tangram tradicional, que é o Tangram da forma quadrada. Existem outros Tangrams que eu vou mostrar para vocês e a partir daí a gente vai fazer a construção do Tangram, certo? E para essa construção do Tangram, o que vocês vão precisar é de uma folha, pode ser uma folha em branco, uma folha colorida, uma folha de caderno, uma folha de revista, uma folha qualquer e uma tesoura. Esse é o único material que vocês vão precisar para a construção do Tangram. Vamos conhecer agora os outros tipos de Tangram que existem. Bom, vamos aqui conhecer os tipos de Tangram. O primeiro é o Tangram chinês tradicional, de 7 peças, ou simplesmente Tangram quadrado, que é o que a gente já conheceu, que eu contei a lenda, e o Tangram que a gente vai construir é esse Tangram quadrado. Esse próximo é o Tangram triangular, e ele montado fica no formato de um triângulo. Temos também o Tangram em forma de coração, o Tangram oval, o Tangram circular, onde ele é dividido em 9 partes e todas as suas bordas são curvas. Temos o Tangram mínimo de Bruckner, ou seja, é esse Tangram que tem a menor quantidade de peças, tem 3 peças, 3 triângulos. Temos o Tangram de Fletcher, ele também é quadrado, só que muda algumas peças. Por exemplo, ele não tem os 2 triângulos maiores, ele tem os 2 triângulos pequenos, o triângulo médio, o paralelogramo. O triângulo médio tem 2, na verdade, né? E 2 quadrados, um menor e um pouco maior. Temos também o Tangram pitagórico, ele tem um formato retangular e também é formado por 7 peças. E temos o Tangram dos círculos partidos.
Então esses aí são os tangrams que eu conheço, que eu posso apresentar para vocês. E a gente vai fazer agora a construção do nosso tangram. Vamos iniciar aqui a construção do nosso tangram. Vamos começar aqui com a folha em branco. O nosso primeiro passo é fazer um quadrado. Então a gente vai pegar essa ponta e vai trazer para cá, de forma que esse lado fique alinhado com esse daqui. Da seguinte forma, vamos pegar a ponta e trazer de forma que esses lados vão se alinhando, certo? Então você vai fazer deixando bem alinhado e você vai apertar essa parte. Pronto, aqui a gente formou um triângulo e essa parte aqui a gente vai recortar. Só que antes de recortar, eu prefiro dobrar ela, porque quando ela fica dobrada, ela fica marcada e a gente erra menos. Feito a dobra, ela fica com essa marcação. E com essa marcação a gente vai fazer o recorte. Vamos lá. Vou pegar a tesoura. Fazer o recorte. Não ficar bem retinho não tem problema. Depois a gente tenta aparar as pontas. Pronto. Quando eu fiz aquela dobra, ficou um triângulo, eu já fiquei com essa marcação aqui no meio, na diagonal. Então vou fazer esse recorte diagonal para ficar com dois triângulos grandes. Vamos fazer aqui o recorte. Vocês têm que cortar a folha com cuidado, porque a folha ela é frágil e se você forçar demais, você vai acabar rasgando a folha. Pronto, temos dois triângulos. Eu vou pegar um desses triângulos e vou cortar ele aqui no meio, porque para me cortar ele no meio, eu vou ficar com dois triângulos que é justamente os dois triângulos maiores que eu preciso. Para fazer isso da maneira correta, bem no meio, eu vou juntar essas duas pontas. Eu vou pegar essa ponta e trazer ela para cá. Junta as pontas e aqui você aperta. Que aí você encontra o meio e você pode fazer o recorte. Pronto, aqui a gente já tem os dois triângulos grandes que precisa. Eu vou deixar ele aqui do lado. E como o tangram são 7 peças, desse segundo triângulo grandão, a gente vai ter que fazer mais 5 peças. Porque eu já tenho duas, então eu preciso de mais 5 para formar as 7. Primeiro eu tenho que saber onde fica exatamente o meio desse segmento, desse lado do triângulo. Eu tenho que saber o meio. E para mim não correr o risco de errar, vou fazer a mesma coisa, juntar essas pontas, traz esse lado para cá, fica juntinho aqui, para não errar, e você vai só apertar aqui embaixo, só para saber onde é o meio. Pronto, já sabe onde é o meio, já ficou a marquinha, Então você vai pegar essa ponta de cima do triângulo e vai trazer exatamente aqui para o meio. E aqui sim, você vai apertar. E vai recortar esse triângulo fora, esse triângulo que você marcou. Esse aqui é o triângulo médio que a gente acabou de construir. Vou deixar ele reservado.
temos 3 peças, faltam 4, que tem que sair desse trapézio. Já que eu tenho um trapézio, eu vou juntar novamente as pontas para dividir ele no meio. Eu vou deixar ele em 2 trapézios retângulos, né? Então, junta as pontinhas, ó, para marcar exatamente o meio. Agora eu recorto nessa marcação, vai ficar os 2 trapézios. E cada um desses trapézios vai me gerar 2 formas geométricas. Vamos começar aqui. Por esse trapézio, eu vou montar um triângulo e um paralelogramo. Então, eu vou pegar essa ponta aqui de cima e vou trazer ela para essa ponta aqui de baixo. Pega a ponta aqui de cima e traz ela para a ponta de baixo. Ó. Deixa exatamente na ponta e aperta aqui, que aí nessa marcação a gente já tem o triângulo pequeno e o paralelogramo. Deixa eu recortar aqui. Pronto, temos aqui o paralelogramo e um triângulo pequeno. Então, me restam aqui esse outro trapézio. E daqui tem que sair um quadrado e mais um triângulo pequeno. Então, eu vou só pegar essa ponta e trazer para cá. E fazer a marcação, ó. Traz a pontinha para cá. Aperta. Que aqui eu vou ter o quadrado e o triângulo. Triângulo pequeno. Então aqui nós já temos todas as peças do Tangram. 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo, ou seja, 7 peças que é a composição do Tangram. Agora, o desafio, vocês viram como é a construção do Tangram, vocês vão montar ele. Vocês já sabem que ele tem um formato quadrado. Eu vou montar aqui com vocês. Vou utilizar primeiro as 2 peças grandes. Eu vou juntar elas de forma que fique um triângulo maior. Lembra que eu peguei o triângulo grandão e dividi em 2. Então, ó, peguei os 2 triângulos maiores e formei um triângulo maior ainda. Agora, eu sei que aqui vai ficar a outra metade, né? Outro triângulo, porque o Tangram é quadrado. E a ponta de cima eu já sei que é o triângulo médio. Então, eu tenho que montar aqui esse meio. Eu sei que o paralelogramo e um triângulo formam um dos lados do trapézio e o quadrado e o outro triângulo pequeno formam o outro lado. Então, vamos lá. Vou começar aqui colocando esse quadradinho aqui. E aqui eu vou colocar o triângulo pequeno. Pronto. Desse outro lado, eu vou ter que deixar o triângulo pequeno e o trapézio. O trapézio não, perdão. O paralelogramo. E aqui encaixa o triângulo médio. Aqui nós temos o formato do Tangram tradicional de 7 peças. Então, pessoal, a atividade que eu proponho para vocês é formar figuras utilizando as 7 peças do Tangram
E é importante vocês saberem que não pode sobrepor uma peça sobre a outra. Por exemplo, eu não posso pegar esse triângulo e colocar esse quadrado aqui por cima. Tem só que encostar. Ele só pode encostar um no outro. Não pode ficar um por cima do outro. Não pode sobrepor. Certo? E assim vocês vão montar as figuras. Como eu fiz o mestre e como eu fiz o jovem recebendo o espelho. Vocês podem montar qualquer figura que vocês quiserem, desde que utilize todas as peças. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Nessa outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças. Então fica aí o desafio, vocês vão montar as figuras, barco, casa, pessoas, animais, o que vocês conseguirem, vão fazer as fotos e vão me mandar para me deixar registrado as fotos do Tangram que vocês montarem. Então eu fico no aguardo das fotos. Até mais!